Olá, boa noite, graça e paz. Eu quero iniciar esse momento orando com você. Então baixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado uma vida maravilhosa. Quero te agradecer porque o Senhor tem enchido as nossas vidas com sua alegria. E nos momentos difíceis o Senhor ainda está conosco, nos orientando, nos capacitando, nos dando o caminho certo. Então vem sobre as nossas vidas. Nós vamos aprender do Senhor, falar do seu reino e que o Senhor possa nutrir as nossas mentes agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrar que nós estamos gravando a nossa mensagem, mas ela também vai acontecer às 20 horas no templo. Vai ser aberto a perguntas, para a gente questionar, para a gente debater, para nós conversarmos em si, tá certo? Então fica o convite, se você estiver disposto a vir às quartas-feiras, 20 horas, aqui na IPI de Mandaguaçu, estamos de braços abertos, venha somar com a gente, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre mais uma das parábolas de Jesus, tá bom? A parábola que está em capítulo de Marcos, está em Marcos no capítulo 13, do verso 33 até o verso 37, a parábola do servo vigilante. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia ou apenas me ouça. Marcos 13, 33 a 37 diz assim: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Amém. Essa é mais uma das parábolas de Jesus que vai falar exatamente sobre reino, sobre a volta do Messias, tá? Essa parábola do servo vigilante, ela está junto com uma sequência de textos que vai falar sobre a vinda de Cristo, sobre juízo, sobre vigilância, tá certo? Nesse mesmo texto, no mesmo capítulo e livro, a gente tem mais uma parábola para trás, tá? Mas qual é o contexto dessa parábola? O que é essa ideia de ser um servo vigilante, tá bom? Vai ser parte do registro, e Jesus está falando aqui para a grande multidão, para todos. Parábolas anteriores, ele já está restrito mais ao grupo maior, não aos 12, mas um grupo um pouco maior de discípulos. Mas agora, essa parábola do servo vigilante, ele está falando a todo o povo, a toda a multidão que está ao entorno dele, tá certo? As parábolas que são antecessoras a essa é a parábola do rico insensato e a parábola dos dois servos. A parábola do rico insensato é simples. Ela está falando sobre as questões de ter todos os seus tesouros voltados somente para cá, para neste momento, esse momento de vida a qual nós temos. Ele vai falar sobre o reino de Deus e sobre a sua glória em si, tá certo? E a outra parábola, que é a parábola dos dois servos, é a parábola da vigilância, que vai dar introdução quase a essa parábola, tá? A explicação da parábola não é um tanto quanto difícil, apesar da ideia de parábola, é que Jesus está fazendo um arco com a conversa para que os grandes sábios não entendam o que ele está falando, ou que não entendam, ou que se confunda de alguma forma. Mas a parábola do servo vigilante tem algumas questões muito interessantes. Jesus fala para que eles estejam de lombo cingido. Ou seja, qual que é essa ideia do lombo cingido? Costumeiramente, na época de Jesus, ninguém usava calça jeans, isso é uma coisa moderna. Tá? Se você for buscar o conceito da calça, onde foi criada, onde foi inventada, talvez você chegue nos arrozais da China.
onde a calça era usada por mulheres, para que o vestido não subisse, não se mostrasse as vergonhas das mulheres. Então se faz uma calça para que quando subisse com a água, as partes vergonhosas, né, não se mostrasse. Mas tudo bem. Nessa época que Jesus está falando, se vestia túnicas. O problema é que a mobilidade com túnica é complicada. Para algum tipo de serviço, uma corrida ou pegar alguma coisa muito ao solo, seria complicado. Então a ideia de cingir os lombos era subir um pouco essa túnica, um pouco quase ao joelho, um pouquinho para cima do joelho, e amarrar, cingir o lombo, para que daí essa túnica caísse e você tivesse mobilidade. O que ele está falando é: esteja pronto ao serviço, esteja pronto a qualquer momento, cinja os seus lombos. Não perca tempo quando precisar fazer algo rápido, com agilidade, que você ainda tenha que cingir os lombos. Ou seja, ele está falando: olha, o reino de Deus é esse reino mesmo, que precisa da tua agilidade, precisa que você esteja vigilante ao máximo para que as coisas aconteçam. Uma segunda coisa é que Jesus fala que o vigilante tem que ter a candeia acesa. Naquela época, a luz elétrica nem passava no conhecimento de uma pessoa que seria. Talvez o mais próximo da eletricidade que eles tenham chego seria os trovões, os raios, né, os relâmpagos, né, seguidos dos trovões. Tá? A grande questão aqui é: por que então ter a candeia acesa? Vamos lembrar das 10 virgens, já falamos dessa parábola. A ideia é de estar aceso, iluminando, de estar pronto para que, quando com lombos cingidos, para que se abrisse o portão, você tivesse a identificação onde estivesse. Não tivesse que ir preparar a candeia, para acender a candeia. De novo, o texto está falando sobre uma coisa muito comum: seja vigilante, seja rápido, seja ágil. O reino de Deus tem toda essa agilidade, toda essa dinamicidade, que é preciso que você esteja atento a serviço, atento a servir da forma necessária. Não servir ou não ser negligente, servir de qualquer forma. É servir ao reino, é estar com os ouvidos postos e atentos, para que quando o mestre falar da sua volta, você estiver pronto. Ok, mas quando Jesus voltará? Ninguém sabe. Não há quem determine tempo. Quem determinar tempo, meu irmão, minha irmã, está fora das Escrituras. As Escrituras não determinam tempo. As Escrituras falam que os sinais dos fins dos tempos mostrarão que ele está próximo, não que ele virá imediatamente, próximo. Mas ponto, pense comigo, Jesus está muito mais perto de vir hoje do que ontem. E amanhã, muito mais perto de vir do que hoje. A cada dia é um dia. Devemos viver esses dias. Devemos viver esses dias prontamente, vigilantes, com os lombos cingidos, com as candeias acesas. Nós precisamos viver os dias de hoje como se o reino fosse hoje. Falar da sua graça, falar do seu amor, falar da sua justiça. É por isso que temos que colocar lombos cingidos na nossa vida. É por isso que temos que estar com a candeia acesa. Falar às claras, falar de forma limpa e transparente do que é o reino. É isso que devemos fazer. Uma terceira coisa, ele fala que aqueles que forem vigilantes serão graciosamente recompensados pelo Senhor. Aí dá toda aquela questão de: nossa, Deus vai me dar alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, você já foi recompensado pelo Senhor. Quando? Quando Jesus Cristo morreu por você na cruz. Não há nada maior, não há nada melhor do que isso. Se existe uma bênção, graça, este é o ponto. Todo o restante, todas as coisas que você possa identificar ou achar que é bênção, é periférico. Está à margem da graça, está à margem da salvação. Quando ele fala que o vigilante será graciosamente recebido, é porque quem é vigilante, quem tem os seus lombos cingidos, quem tem as suas candeias acesas, será recompensado porque verá a glória. É isso o texto. Estará no reino, verá o mestre, verá ele servindo uma mesa maravilhosa e preciosa para com as nossas vidas.
O que eu e você temos que aprender com o texto do servo vigilante de Marcos 13 é que temos que estar prontos ao chamado do Mestre. Porque o texto fala isso. Ninguém sabe quando ele virá. Ninguém sabe se ao cantar do galo, se à meia-noite ou só ao meio-dia. O que nós temos que estar é prontos. E como ficamos prontos? Vivendo Cristo. Como ficamos prontos? Buscando ser novas criaturas. Como ficamos prontos? Deixando lombos cingidos e as candeias acesas. Eu e você, meus irmãos, fomos chamados para ministérios excelentes. Qual? Não é tocar numa igreja, não é pregar, não é isso. Não são funções de um templo. Mas o ministério excelente que nós fomos chamados foi de proclamar a boa nova, falar do reino, viver esse reino, falar para as pessoas que ele virá em poder e majestade, e instaurará o seu reino. Enquanto isso, passemos a falar e viver o reino hoje, nesse exato momento. Amor, paz e justiça é o que nós deveríamos fazer. E para isso, lombos cingidos e candeias acesas. O texto é: vigiem, olhem as suas vidas, busquem o reino, busquem a Cristo, busquem ao Senhor e ao Salvador. Sejam vigilantes, sejam sempre prontos, postos a qualquer pedido do Mestre, postos a qualquer decisão que Ele deu tomar, postos a fazer o que Ele mandar de forma irrestrita, não de forma parcial. Eu e você temos que entender que somos filhos do Deus Altíssimo, falamos do seu reino, vivemos o seu reino e precisamos proclamar o seu reino sobre essa terra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus possa te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer esse momento único e maravilhoso de falar, de comentar, de ministrar a sua boa nova. Nos ensina a viver o reino de forma vigilante, de lombos cingidos, de candeias acesas. Nos ensina a buscar a tua boa nova todos os dias e ser novas criaturas todos os dias, para que a gente possa manifestar o teu reino sobre esta terra. Vem sobre as nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus te fortaleça, que você tenha dias maravilhosos na presença do Senhor. E lembre-se, lombos cingidos e candeias acesas. Fique pronto para o que o Mestre mandar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço.